Gabi, acorda, filha. Como você dorme fácil, hein? Gabi, acorda, filha. Gabi. Ô, Gabi. Nossa, você dormindo desse jeito me faz lembrar de uma história. Conta pra mim. Senta aqui então que eu te conto. A história que eu vou te contar é de Samuel. Você já ouviu a história de Samuel? Não. Então eu vou te contar a história de Samuel. Ela começa assim. Oi, amiguinho. Você ouve a voz de Deus? Conhece o nosso amigo Samuel? Bem, Samuel era um menino que gostava muito de orar. Todos os dias, ele ajudava Eli nas orações. Eli já era velhinho e não enxergava muito bem. Uma vez era noite e todos estavam dormindo. Samuel dormia suavemente. Foi então que Deus o chamou. Samuel, Samuel. Sou eu. Eli, o senhor me chamou? Eu não te chamei, Samuel. Volta pra lá, vai dormir, menino, vai, volta Tá lá. bom, então. Então, Deus tornou a chamar Samuel. Samuel, Samuel. Ele correu e achou que era Eli de novo que o chamava e disse: Eli, Que foi, o Samuel? senhor me chamou. Não, Samuel, eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Já é tarde e eu estou com sono, Samuel. Tá bom. Passando uns minutos, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Samuel, Samuel. Eli. O que foi, Samuel? Agora sim, o senhor me chamou, agora eu tenho certeza. Olha, Samuel, vamos fazer o seguinte. Volte para a cama e se ouvir alguém te chamar outra vez, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. Tá bom, então. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e, como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, senhor, pois o seu servo está ouvindo. Que bom, Samuel, que quer falar comigo. Tenho muitas coisas para te contar. Desse dia em diante, Samuel ficou super amigo de Deus e sempre conversava com ele e estava bem atento para ouvir o que Deus tinha de falar. Samuel era uma criança feliz, pois tinha Deus no coração e amava a palavra de Deus. E você, amiguinho, fala de Deus para os outros? Tem ouvido a voz de Deus no cultinho? Ou você fica conversando na hora da historinha? Vamos ser crianças de Deus, assim como Samuel. Seguir e ouvir a palavra de Deus. Para encerrar o nosso teatrinho, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, pelo papai, pela mamãe, porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Te agradecemos também pela nossa saúde. Tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Gabi, essa foi a história de Samuel. Você gostou? Gabi! Que a sua... Fala, Senhor, que a sua serva ouve.
É, Gabi, você dormiu durante a história, mas pelo jeito você prestou bem atenção. Gostou da história de Samuel? Gostei. Então nós temos que ser obedientes igual a Samuel e ouvir a voz de Deus. Deus. Muito bem. Beijos. Tchau. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel,